15 de setembro de 2020, são 19 horas e 10 minutos. Vou dar início à terceira aula sobre organização. Fecha, né? Organização política e administrativa da República Federativa do Brasil. Então, pessoal, como eu venho dizendo nas sucessivas aulas para vocês, né? A Constituição Federal, ela cria e organiza o Estado Federal Brasileiro, a República Federativa do Brasil, dotada de soberania, que é pessoa política de direito público internacional. E dentro dessa organização, internamente falando, nós vamos encontrar 4 diferentes tipos de pessoas políticas de direito público interno: a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios. Todos eles com autonomia constitucional, são as pessoas políticas de direito público interno, autônomas nos termos da Constituição Federal. Bom, falei para vocês que a União exerce a sua autonomia em todo o território nacional, que é dividido entre os estados e o Distrito Federal, e o território dos estados é dividido em municípios. As questões de interesse local, são tratadas pelos municípios, as questões de interesse regional pelos estados e as questões de interesse nacional pela União. Basicamente, essa é a razão de ser da divisão das competências entre as pessoas políticas feitas pela Constituição Federal. Eu queria começar essa aula de hoje falando com vocês um pouquinho da autonomia das pessoas políticas, porque quando eu falei o que é autonomia, quem se lembra aí? Ninguém sabe o que é autonomia? Autonomia é fazer aquilo que a Constituição permite, né, professor? E soberania? Soberania, exercer... Não sei explicar, mas é algo fora do país, né? Eu já dei 2 aulas para vocês sobre isso. Eu já passei texto para vocês lerem sobre isso. Isso já era para estar na cabeça de vocês, tá? Isso não era para ser dúvida na cabeça de vocês, não. Isso vai ser uma coisa bem sedimentada na cabeça de vocês, tá? A soberana é a pessoa que não respeita a ninguém. Soberana é a pessoa que faz aquilo que melhor lhe aprouver. Então, a Constituição Federal, né, ela é manifestação da soberania do Estado Federal Brasileiro. Por quê? Porque, através da Constituição Federal, estabelece uma ordem jurídica no Brasil de acordo com aquilo que nós entendemos. Por exemplo, na nossa Constituição Federal... Professor, está travando? Está travando, né? É que eu estou no escritório. Eu estou no... Deixa eu ter um cabo aqui para ligar no cabo. Não tem. Então, assim, a soberania, tá? Ela é a manifestação, né, da soberania do Estado Federal Brasileiro, está na Constituição Federal. Porque a Constituição Federal foi feita da forma com que a Assembleia Nacional Constituinte achou melhor fazer e foi feita e acabou. Ok? Agora, ninguém mandou, ninguém impôs nada. Tanto é que quando vocês vão estudar, vocês vão ver lá que o poder constituinte originário ele é ilimitado, lembra? É uma das características dele, porque ele é livre para fazer o que bem entender. Tá? Agora, a autonomia é diferente. Por quê? A pessoa, quando ela é autônoma, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o campo da atuação dela é restrito por alguém que lhe seja superior. Então, quando uma pessoa é dotada de autonomia, ela possui competência para realizar as suas atribuições, porém, essa competência que ela possui é dada e limitada por alguém que lhe seja superior. Então, o Estado Federal Brasileiro ele é soberano. E a soberania está plasmada na Constituição. Agora, os entes federados, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles não são soberanos. Eles são dotados de autonomia constitucional, porque o campo de atuação deles é delimitado pela Constituição Federal.
Eles podem agir, eles podem fazer as coisas, eles têm liberdade, mas essa liberdade ela é restrita pela Constituição Federal. Tudo bem? A guisa de exemplo, na Constituição Federal, na Constituição Federal está escrito que o Brasil só usará a energia nuclear para fins pacíficos. Veja, é uma manifestação da vontade do legislador constitucional brasileiro. No Brasil, né, pesquisas atômicas, né, de energia nuclear vão ser apenas para fins pacíficos. Podemos mudar isso na nossa Constituição? O que vocês acham? O Brasil é signatário de um tratado que envolve vários países do mundo, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Então, o Brasil é signatário. Veja bem, ser signatário de um tratado internacional é manifestação da soberania de um país, porque ele é signatário porque ele quis. Tá? O Brasil é signatário desse tratado e, na sua Constituição, está dizendo que só será usado pesquisas, né, com relação ao núcleo do átomo, a força do núcleo do átomo, para fins pacíficos. Será que o Brasil pode renunciar a esse tratado e revogar esse dispositivo da sua Constituição e começar a enriquecer urânio para fins militares? O que vocês acham? Não, só se fizesse outra Constituição. Eu não sei quanto aos tratados, como que é, professor, depois de uma vez assinado, mas... Não, o tratado ele é renunciável. Mas a Constituição, por que eu não posso emendar a Constituição e dizer que a partir de agora eu vou usar essa tecnologia para fins militares? Isso não é cláusula pétrea, é? Não, acho que não fere o Pacto Federativo, divisão dos poderes, não é direito. Não sei se seria considerado direito fundamental do cidadão brasileiro que o país jamais tivesse armas nucleares. Não sei. Mas o que eu quero saber é o seguinte, com relação à soberania. O Brasil tem soberania para tomar essas atitudes? Sim. Mas vocês concordam comigo que se o Brasil fizesse isso, ele se encontraria numa situação muito delicada? É uma briga com mais... Uma briga com todos os países que possuem armas nucleares, né? Então, vocês vejam, a soberania hoje, gente, é um conceito que precisa ser revisto, tá? Porque hoje nós vivemos praticamente numa aldeia global, né? Tem aí o mundo é formado aí por 150 ou 200 países e esse mundo está muito pequeno, né? Está muito próximo, a tecnologia aproximou demais esses países. Então, hoje, não é que um país faz tudo o que ele quiser e não deve respeito e nada para ninguém. Não é bem assim, tá ok? Hoje, você, dependendo das atitudes que você tomar, você pode até tomar essa atitude, mas você vai sofrer severas condições, tá ok? Você vai ter severas consequências do seu ato. Pô, tem um cara na cama do hospital ali, é isso? Quem que tá aí? Não é a Sam? E aí, meu? Tudo bem por aí? Cadê? Ela não pode falar, eu acho. Seu áudio está desligado. Ela fez uma cirurgia. Eu fiz uma cirurgia para correção, eu tirei o fêmur e eu não posso trancar a faculdade para não perder minha bolsa. E a Unital às vezes embaça com os meus atestados, professor. Então vai ser assim. Não, tá ótimo. A tecnologia é sensacional, né? Tá bom? Você está na cama do hospital, no aula. Parabéns. É isso aí. Bom, então, continuando, então vejam, esse conceito de soberania, de que as pessoas podem fazer tudo aquilo que, né, os países são soberanos para tomar as atitudes que eles entenderem mais necessárias, tá? Isso hoje é uma meia-verdade, né? Por exemplo, basta você ver a nossa Amazônia, né? A floresta amazônica hoje, né, com muita queimada que tem lá, estão querendo, né, já tem um movimento aí na Europa, aí, capitaneado pela França, dizendo que é um patrimônio da humanidade e que se o Brasil tomar conta, eles vão tomar conta, entendeu? Bom, puxando o gancho, se nós tivéssemos armas nucleares, eles não falariam assim com a gente, né? Mas é uma outra história, né? Acho que o Brasil não tem que ter arma nuclear, né? Bom,
Mas, em todo caso, gente, então, estabelecidos esses conceitos, que eu preciso que vocês tenham esses conceitos em mente, tá? De soberania e de autonomia, tá? Vamos falar um pouquinho da autonomia das pessoas políticas. Então, olha só, a primeira autonomia que as pessoas políticas têm é a chamada autolegislação. Na verdade, esses 5 itens aqui são desdobramentos da autonomia das pessoas políticas, tá? Então, a autonomia, a primeira autonomia que as pessoas políticas têm é chamada autolegislação, que é a autonomia que as pessoas políticas têm para criarem as suas próprias leis. Então, veja, a União pode criar as suas leis, os estados podem criar as suas leis, o Distrito Federal também e os municípios também. Então, nós vamos ter leis estaduais, federais, distritais e municipais. É claro que as espécies legislativas são aquelas que estão no artigo 59 da Constituição Federal. Ok? Então, veja, não é que as pessoas políticas são dotadas de soberania para criarem qualquer tipo de lei que entenderem. Não, as espécies legislativas estão na Constituição Federal. Mas as pessoas políticas podem fazer uso delas, tudo bem? É bem exemplificado aí a autonomia. Aliás, ao fazer uso da autonomia legislativa, as pessoas políticas acabam usando a sua segunda autonomia, segundo desdobramento, que é a auto-organização. Eu já falei na aula passada para vocês, né? Que é a autonomia que as pessoas políticas têm para se auto-organizarem através das constituições estaduais e das leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios. Então, como eu falei, na verdade, né, é uma autolegislação organizacional, digamos assim, né? Porque os municípios, né, eles vão acabar sendo constituídos através das suas leis orgânicas. Então, como é que o poder executivo e legislativo está estruturado no âmbito de um determinado município? Preciso conhecer a sua lei orgânica. Como é que o poder executivo, legislativo e judiciário está organizado no âmbito do Estado de São Paulo? Preciso conhecer a Constituição do Estado de São Paulo. Agora, quem é que organiza a União? A Constituição Qual Constituição? Federal. Então, agora já não basta mais falar Constituição, porque nós temos a Constituição Federal e nós temos as Constituições estaduais. Então, muito bem lembrado aí pela aluna Yasmin, é isso? Né, que disse que, na verdade, né, a Constituição Federal, além de organizar o Estado Federal Brasileiro, a República Federativa do Brasil, acabou por organizar também os órgãos da União. Então, a União ela é organizada pela Constituição Federal. Tudo bem? Bom, aqui só um detalhe, né? O Distrito Federal, apesar de ser equiparado ao Estado, o Distrito Federal não é auto-organizado através de Constituição distrital, mas sim através de lei orgânica. Ok? Fica a dica aí para vocês. Bom, autogoverno. Gente, quem é que governa o município de Taubaté? O prefeito. Escolhido por quem? Pelos eleitores do município, pelos moradores. Cidadãos do município. Cidadão, né? E ele vai governar o município, exercer a sua autonomia constitucional, governar o município, sem interferência das demais pessoas políticas. Da mesma forma, é o Estado de São Paulo. Quem é que governa o Estado de São Paulo? O governador do Estado de São Paulo, eleito pelo povo paulista. Ok? Então, vocês vejam que o autogoverno, né, é a autonomia que as pessoas políticas têm para se autogovernarem, pessoas escolhidas pelos seus cidadãos. É de se notar que, nos períodos em que nós tivemos ditaduras no Brasil, no século XX, quando essas ditaduras aniquilaram a nossa federação, não sei se vocês estão lembrados disso, né? Mas eu ensinei para vocês que desde a Constituição Republicana de 1891, formalmente falando, o Brasil sempre foi uma federação. Mas durante os períodos ditatoriais da era Vargas e do regime militar, da década de 60, apesar de formalmente nós continuarmos a ser uma federação, materialmente falando, nós perdemos essa qualidade. Por quê?
exatamente porque as pessoas políticas deixaram de ter essa autonomia constitucional, que o poder ficou severamente concentrado e hipertrofiado na mão do poder executivo da União. E um dos primeiros atos, né, desses ditadores sempre foi o quê? Nomear interventores nos estados. Por que nomear interventores nos estados? Exatamente para acabar com esse autogoverno. Nós tivemos, durante a pandemia da Covid-19, ao longo do ano 2020, sérios problemas entre o governo da União e o governo dos estados e o governo dos municípios, né? Então, são governos distintos que exercem as suas atribuições dadas pela Constituição e que divergirem muito durante a pandemia. E esse será objeto do nosso estudo daqui a 2 aulas. Tá? Bom, autoadministração. Gente, a administração pública ela vai existir no nível federal, estadual, distrital e municipal. Então, nós vamos ter funcionários públicos e uma administração pública própria nos municípios, nos estados, do Distrito Federal e da União. Então, um juiz federal, ele é funcionário público da União. Um juiz estadual, um juiz de direito, ele é funcionário público do Estado de São Paulo. Ok? Um exemplo melhor para vocês. Um professor da USP é funcionário público estadual, que a USP é a universidade criada pelo Estado de São Paulo. Um professor da Universidade Federal de Minas Gerais é funcionário público federal, porque a Universidade Federal de Minas Gerais é criada e mantida pela União. E eu sou funcionário público municipal, porque eu sou professor de uma autarquia pública municipal com a Universidade de Taubaté. Então, vocês vejam que nós vamos ter administração pública tanto no âmbito federal, quanto no âmbito distrital, quanto no âmbito estadual e quanto no âmbito municipal. É claro que as regras aplicadas aos servidores públicos, tá, que estão na Constituição Federal, são aplicadas às 4 pessoas políticas. Tá? Artigo 37, se não me engano, os seguintes da Constituição Federal vai estar lá, da administração pública dos servidores públicos. E ali eu vou ter uma série de princípios, tá, que vão estabelecer como é que vai funcionar a relação com os servidores públicos, né, e como a administração pública vai funcionar. E essas regras constitucionais devem ser obedecidas por todas as pessoas políticas, porque elas não são soberanas, elas são dotadas de autonomia administrativa, ou seja, elas podem possuir administração pública próprias, desde que respeitado os ditames constitucionais. Tudo bem? E por último, mas não menos importante, ou talvez até mais importante, é a chamada autonomia financeira. Porque de nada adianta as pessoas terem todas essas autonomias que nós estamos falando e não tiverem uma autonomia financeira para exercer as suas funções. Então, o mistério se faz que as pessoas políticas sejam dotadas de meios para conseguir dinheiro para exercer as suas funções, sem depender uma da outra. Hein? Isso é muito importante e talvez aqui esse seja o tendão de Aquiles da nossa federação. Por quê? Porque a União é rica. Apesar de estar quebrada agora com a Covid-19, né? Existe um rombo aí de 700 bilhões de reais no orçamento da União. Mas a União sempre foi a ricona da história. Os estados, temos estados ricos, mas temos estados pobres também. O estado de São Paulo é um estado rico, mas Roraima é pobre. E municípios, mesma coisa. Temos municípios ricos, mas temos muitos municípios pobres. Aliás, foi objeto do nosso estudo na aula passada, né, onde eu mencionei para vocês que houve até uma emenda à Constituição para passar a prever um estudo de viabilidade econômica caso queiram se criar novos municípios, porque existem muitos municípios que são economicamente inviáveis, ok? Então, a Constituição Federal ela vai conferir uma autonomia financeira às pessoas políticas e vai atribuir tributos a essas pessoas políticas para que as pessoas políticas instituam esses tributos e consigam dinheiro para exercer suas funções. E é por isso que o Imposto de Renda é de competência da União, o ICMS é de competência dos estados, o IPTU e ISS competência municipal. Isso aí nós vamos estudar em direito tributário. A par disso, a Constituição Federal também obriga que a União repasse dinheiro para os estados e municípios e os estados repassem dinheiros para os municípios. Veja,
não é que a União vai repassar dinheiro para o Estado e para o município porque ela quer. Não. Ela repassa porque ela é obrigada a tanto pela Constituição Federal, tá ok? São chamados repasses obrigatórios. Vou dar um exemplo para vocês. Metade do que o Estado arrecada com o IPVA tem que ser repassado aos municípios onde forem emplacados esses carros. Então, veja, o IPVA é um tributo de competência estadual. Mas metade do que o Estado arrecada com o IPVA, ele obrigatoriamente tem que repassar para os municípios. Tudo bem? Alguma dúvida aí, gente? Está bem claro? Professor, Pois não. só para confirmar, então, o conceito de soberania seria o poder ilimitado e de autonomia seria o poder limitado pela Constituição Federal? É isso ou não? A pessoa dotada de soberania é a pessoa que não deve obediência a ninguém, pelo menos em tese, entendeu? É uma pessoa que pode fazer o que ela bem entender. Então, quando eu falo que o Estado é soberano, é porque no âmbito do território daquele Estado, ele faz aquilo que ele bem entender. Está me entendendo? Ele cria o seu Estado, ele impõe as suas regras, do jeito que ele entender. Agora, essa é uma meia-verdade, né? Porque nós temos visto aí que cada vez mais existem conceitos que são globais e que aí um país, quando desvia muito disso, né, ele vai sofrer reprimenda de outros países. Não é que ele não possa desviar, ele pode, mas ele vai ter consequências, tá ok? Mas é isso, soberano é pessoa que não deve obediência a ninguém. Ele é o ser soberano, tá ok? Agora, o autônomo não. O autônomo é a pessoa que merece obediência a alguém. E, aliás, é esse alguém a quem ele merece obediência que determina até onde ele pode ir, o que ele pode fazer, até onde ele pode ir. Então, quando eu falei que as pessoas políticas têm autolegislação, elas podem criar suas leis próprias, mas as espécies legislativas são aquelas da Constituição. Estado e município não pode inventar uma espécie legislativa que não seja aquelas previstas na Constituição. Está me entendendo? E o procedimento legislativo previsto na Constituição, dentro do possível, tem que ser obedecido pelos municípios e pelos estados. E a matéria que essas leis estaduais e municipais vão tratar são aquelas matérias também determinadas pela Constituição. Percebe o que é autonomia? Então, o município pode criar uma lei estabelecendo as posturas urbanas municipais? Pode. Por quê? Porque a Constituição, assim, o determina e delimita. Certo, Yasmin? Obrigada, professor. Certo. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Não? Beleza. Então, agora, olha, tem países, Yasmin, que peita, tá? Por exemplo, Israel é um país que sempre fez o que ele quis e nunca se importou com nada que alguém falasse com ele. Existem várias resoluções da ONU, né, obrigando Israel a fazer um monte de coisa e ele sempre as ignorou. Só que Israel tem as costas largas, né? O maior aliado de Israel é os Estados Unidos, né? Mas, né, outro país também que meio que faz o que ele quer é a Coreia do Norte, né? Agora, por exemplo, a Venezuela já está em uma situação delicada, concorda? Já, né, já tem embargo econômico, né? Já está uma situação mais delicada. O Irã, mesma coisa, né? Países que fogem um pouco da linha. Tudo bem? Geralmente, essas questões que ameaçam a soberania dos países têm a ver com questões econômicas, né? Geralmente é isso. Bom, mas agora vamos falar do Distrito Federal, tá? Eu queria bastante atenção de vocês, porque o Distrito Federal ele é um pouco distante da gente. Pode ser que a gente entenda que o Distrito Federal ele, né, não tenha tanta importância, mas ele é muito importante, sim, tá? Para você entender o desenho da República Federativa do Brasil. E eu vou tentar explicar para vocês aqui questões
do Distrito Federal, que, inclusive, cai muito em prova, cai muito em concurso. Tá? Então, presta atenção. Antes de falar do Distrito Federal, se vocês me permitem, eu vou voltar lá na América do Norte. Então, aqui, ó, nós temos a América do Norte, com as suas 13 colônias iniciais, né? As colônias do Sul, as colônias do Centro, em amarelo, e as colônias do Norte, em verde, tá ok? Bom, como vocês sabem, existia uma diferença muito grande do ponto de vista econômico entre as colônias do Sul e do Norte, já foi objeto do nosso estudo aqui. E essas colônias, né, começaram a buscar a sua independência da metrópole, da Inglaterra. Então, essas colônias começaram a se reunir nos chamados congressos continentais, que já foi também objeto do nosso estudo. E os congressos continentais se realizavam na Filadélfia ou em outras cidades, Boston, várias cidades obrigaram esses congressos continentais, tá ok? Gente, dentro desses congressos continentais, houve um, quando as colônias já tinham proclamado a sua independência, tá? E estavam em guerra com a Inglaterra, houve um congresso continental na Filadélfia que teve um motim. E o Congresso foi cercado por tropas que exigiam o pagamento do soldo deles, tá ok? E, poxa, como é que o Congresso ia se defender? Imagina, os congressistas ficaram numa situação muito delicada, porque eles foram cercados por tropas que ameaçavam invadir o prédio se não recebessem o salário. E aí o George Washington deslocou tropas federais, né, para ajudar os congressistas, tal, foi aquela história toda. Bom, e o Congresso dos Estados Unidos, ele começou a se reunir em várias cidades. Agora, quando eles sentaram em 1787, lá na Filadélfia, na Convenção da Filadélfia, que nada mais era do que um Congresso Continental, e foram redigir o texto da Constituição, eles falaram, bom, nós vamos criar a União, não é isso? Os 13 estados soberanos já existiam e agora eles iam criar a União. E a União ia ter poder executivo, legislativo e judiciário. E aí ficou uma dúvida. Qual será o lugar onde nós iremos estabelecer os órgãos de cúpula da União? Onde estará o Congresso Nacional, a sede do Poder Executivo, a Suprema Corte? No território de qual estado? O que vocês acham? Sabe o que aconteceu, gente? Eles olharam e falaram assim, ó, sabe o que eu penso? Eu penso que a capital da República não pode estar no território de nenhum estado. Porque se a capital da República estiver localizada num território que pertence a um estado, vocês concordam comigo que os órgãos de cúpula da União vão estar subordinados às leis de um estado? Vão estar subordinados à polícia desse estado? Vão estar subordinados ao tribunal desse estado? Estão entendendo o que eu quero dizer, gente? Veja, os estados já existiam. Os estados já possuíam polícia, poder executivo, legislativo e judiciário. A União ia ser criada. E, ao ser criada a União, ela precisava de um lugar para ter os órgãos de cúpula dela, porque ela iria atuar em todo o território, mas os órgãos de cúpula ficariam num território que nós chamamos de capital. E aí eles concluíram que a capital da República não poderia ficar no território de um estado, porque se a capital da República ficasse no território que pertencesse ao estado, estaria sujeita à legislação e jurisdição e o poder de polícia daquele estado. E ela precisava de liberdade para exercer suas funções. Então, eles decidiram criar um território federal. Eles falaram, vamos criar um território, um distrito federal. Um território que pertence à União e lá ela possa estabelecer a sua capital. Aí começou uma outra briga. Essa capital vai ficar no norte ou vai ficar no sul? Né? Parece bebê, né, cara? Né? Mas era a discussão. Aí eles chegaram a uma conclusão que era nem tanto o céu, nem tanto o inferno. Vocês estão vendo aqui a Virgínia?
Eu vou aproximar um pouquinho o mapa aqui para vocês. Aqui, ó. Aqui tem a Virgínia. E aqui, ó, esse pedacinho aqui é o estado de Maryland, tá ok? E esse rio que está correndo aqui, ó, é o rio Potomac. Então, o que aconteceu? Eles falaram assim, a Virgínia vai ceder um pedacinho e Maryland vai ceder outro pedacinho. E nós vamos criar, às margens do rio Potomac, a nossa capital, o nosso distrito de Colômbia, que vai ser a capital da República. E assim foi feito. E foi entregue ao primeiro presidente norte-americano, que é o George Washington, a competência para estabelecer exatamente qual seria o local onde a capital iria se estabelecer. E o George Washington morava aqui. Ele tinha uma casa aqui, então ele estabeleceu a capital perto da casa dele, tá? Enfim, aqui, ó, eu vou diminuir um pouquinho. Aqui, ó, em verde, Maryland, o estado de Maryland. Em vermelho, o estado da Virgínia. Aqui, ó, o rio Potomac. E aqui, em marrom, nós temos o quê? O Distrito de Colômbia, também conhecido como Washington, D.C., tá? Porque existe um estado lá no oeste norte-americano, cuja principal cidade é Seattle, que se chama Washington. Então, aqui é Washington, D.C., é o Distrito de Colômbia, que abriga a capital da República, que é Washington. Ô, gente, vocês podem perguntar, mas professor, o Distrito de Colômbia está só no território de Maryland, percebe? Porque aqui na Virgínia está tudo vermelho. Porque eles devolveram esse pedaço da Virgínia para a Virgínia 50 anos depois. Eles construíram a capital na margem oriental do rio e chegou uma hora que eles falaram, não, nós não precisamos desse outro pedaço aqui. Então, esse outro pedaço, a oeste do rio Potomac, foi devolvido para o estado da Virgínia. Por isso que o Distrito de Colômbia ficou com esse aspecto assim. Tá ok? Eu vou aproximar aqui para vocês, ó. Tá vendo esse centro aqui, gente? Ó? Esse centro aqui é onde fica o Capitólio, que é o poder legislativo dos Estados Unidos, tá ok? É o Congresso Nacional Norte-Americano. Aqui, ó, fica a Casa Branca. Vocês sabem por que o nome é Casa Branca? A cidade foi construída por volta de 1800, né? Em 1812, os ingleses invadiram a cidade numa guerra que teve entre Estados Unidos e Inglaterra, e os ingleses tacaram fogo na Casa Branca, na sede do Poder Executivo. Não tinha esse nome ainda. E a sede do Poder Executivo ficou toda chamuscada de preto, de fumaça. Então, os caras falaram, ah, joga uma tinta branca lá logo para tirar esse chamuscado horrível daí. E aí ficou conhecido como a Casa Branca. Tá ok? Eu não sei se alguém aqui já teve a felicidade de visitar Washington, mas eu já tive e eu confesso a vocês que eu fiquei apaixonado pela cidade, que é muito bonita. Aqui entre o Congresso e a Casa Branca, Eu também. Você tem o Mall aqui, né, que é um jardim cheio de museus, tal. Aqui, ó, nessa região aqui, ó, vocês estão vendo um campo de futebol aqui. Aqui é a Universidade de Georgetown e aqui é o bairro de Georgetown, que é uma cidadezinha linda de morrer. É demais, tá? E toda a cidade é muito bonita, não tem prédios altos, são todos prédios baixos, tá? E essa é a capital dos Estados Unidos, o Distrito de Colômbia. Vocês vejam aqui, gente, tá vendo esse prédio aqui, ó? Esse prédio aqui é o Pentágono. O Pentágono não está no Distrito de Colômbia, hein? Ele está na Virgínia, ele pertence ao condado de Arlington, que é o condado aqui da Virgínia que para quem foi devolvido, tá ok? Tudo bem, gente? Uma outra briga que teve ali também é o seguinte, quando eles foram fazer o Congresso norte-americano, que é o poder executivo da União, ficou uma discussão muito grande para saber o seguinte, poxa vida, quantos votos vão ter os estados no poder executivo da União, no poder legislativo da União, tá ok? Então ficou uma... Congresso Nacional. Porque vocês lembram, quando eles se reuniam no Congresso Nacional, vocês lembram que eu falei para vocês que cada estado remetia 2 ou 3 representantes?
aqueles congressos continentais, mas cada estado poderia ter somente direito a um voto. Não sei se vocês lembram disso. Então, quando os estados se reuniam nos congressos continentais, cada estado só poderia ter direito a um voto. Bom, quando eles criaram a Constituição norte-americana, aí ficou a pergunta: como que vai ser a representação dos estados no Congresso? Então, o Congresso Nacional ele vai ser composto de 2 câmeras. Isso foi decidido lá nos Estados Unidos, tá? A primeira câmara serão os representantes do povo. É a Câmara dos Representantes. Ou aqui no Brasil é chamada Câmara dos Deputados, tudo bem? A Câmara dos Representantes ou Câmara dos Deputados, o número de... Eles não representam o povo? Sim ou não? Sim. Sim. Então, olha só. São os representantes do povo. Logo, cada estado terá um número de deputados proporcional à sua população. Tudo bem para vocês? Entenderam? Uhum. Então, estados populosos, como a Califórnia, Texas, vão ter muitos deputados. Agora eu pergunto, esses estados populosos não vão dominar a federação? O que vocês acham? Esse era o medo deles. Poxa, estados muito populosos vão dominar a federação. Então, para trazer um equilíbrio na federação, eles criaram a outra coisa, que é o Senado Federal. É a segunda Câmara. Por isso que o Congresso Nacional ele é bicameral. Agora, o Senado Federal, quem que nós temos no Senado Federal? São os representantes dos estados no órgão legislativo da União. Entenderam? Então, cada estado terá um número fixo de representantes. Tá ok? Lá nos Estados Unidos, são 2 por estado. Aqui no Brasil, são 3 por estado. Opa. Tudo bem, gente? Então, olha só. O Senado Federal é a Casa do Poder Legislativo da União, onde estão os representantes dos estados. Logo, cada estado possui o mesmo número de senadores. Ok? Número fixo de senadores. Ok? Então, não importa se você é estado da Califórnia ou se você é estado do Oregon, porque o número de senadores será o mesmo, porque os estados são iguais perante a federação. Agora, na Câmara dos Representantes, não. Ou na Câmara dos Deputados, não. Aí o número de deputados vai ser proporcional à população. Entenderam? Essa foi uma outra discussão que teve lá nos Estados Unidos. Então, primeiro, eles decidiram criar um território federal que vai abrigar a capital da República, Washington, D.C. E depois, ao elaborar o Poder Legislativo da União, eles criaram o Poder Legislativo bicameral, porque numa Câmara nós temos representantes do povo, e aí cada estado vai ter um número de representantes proporcional à sua população, e na outra casa, o Senado Federal, são os representantes dos estados. E aí cada estado vai ter um número fixo de representantes e senadores. Nos Estados Unidos são 2 por estado e aqui são 3. Entenderam isso?
Alguma dúvida? Beleza. Então, presta atenção, gente. O Distrito de Colômbia, tá? Esse mapinha que está aqui, ele é o mapa... Nossa, não sei. É o mapa do Distrito de Colômbia, de Washington, D.C., né? Vou colocar aqui. Washington, D.C., né? É o Distrito de Colômbia. Tá? Gente, pergunto eu a vocês. Nos Estados Unidos, no Distrito de Colômbia, quem é que manda lá? Vejam só, o Distrito de Colômbia, nos Estados Unidos, é um território federal. É um território que pertence à União. Então, quem manda lá é o Congresso Nacional. Quem manda lá é a União. Estão me entendendo? Aí você vai falar assim, poxa, Murad, mas o Congresso norte-americano, o Congresso Nacional norte-americano, ele não tem que tratar de assuntos de interesse dos Estados Unidos como um todo? Poxa, ele vai ficar cuidando de problemas locais ali de Washington, D.C.? Não. Então, vejam só. Agora, Yasmin, presta atenção. A Constituição norte-americana diz que Washington, D.C. é um território da União e quem manda lá é o Congresso dos Estados Unidos. Agora, o Congresso dos Estados Unidos elaborou uma lei dizendo que o Distrito de Colômbia vai ser administrado por um prefeito eleito pelo povo, com auxílio de uma Câmara, né, de um conselho municipal, digamos assim. Só que todas as medidas que esse conselho municipal e que esse prefeito tomar são suscetíveis de serem imediatamente revogadas ou sustadas pelo Congresso norte-americano ou pelo presidente da República. Então, presta atenção. Na verdade, aqui eu tenho um desdobramento político. Quem manda no Distrito de Colômbia, em Washington, é a União. Mas a União delegou poderes para um prefeito, para um conselho municipal, tratar dos assuntos locais de Washington, D.C. Mas reservou para si o poder de veto. Está me entendendo? E aí eu pergunto a vocês, Washington, D.C. tem autonomia constitucional? O que vocês acham? Não tem. Não tem. Quem falou? Eu, Rose. Não tem. A Rose falou, não tem. Tem características de soberania e não de autonomia. Não. Soberania não, pelo amor de Deus. O Distrito Federal é uma mera descentralização política. Não, desculpa, eu falei assim que ele... Pode ser que o jeito que eu coloquei tá errado, não sei. Eu disse que tem as características de soberania porque o cara deu poder, mas ele só tá delegando, mas é o que você disse, ele tem poder de veto, ou seja, o Washington D.C. não tem autonomia nenhuma, porque ele pode criar alguma coisa, a União e o Congresso ir lá e vetar. Veja bem, Rose, já vou te dar a palavra. O Washington D.C. tem autonomia, mas quem lhe conferiu essa autonomia não foi a Constituição. Quem lhe conferiu foi uma lei federal, foi a própria União. A União que falou, eu não vou ficar me preocupando com essas questões locais. Se preocupa você aí, prefeito e conselho municipal. Mas se eu não gostar, eu veto. E a hora que eu quiser, eu revogo a lei e tomo as rédeas do poder de novo. Entendeu? Veja bem, Washington D.C., o governo de Washington D.C. é uma descentralização política da União. Não é Constituição, não tem autonomia constitucional. Estão entendendo? Quem manda lá é a União. Você que levantou a mão, pode fazer a sua pergunta. Então, professor, é que surgiu uma dúvida nesse de autonomia e soberania, porque você tinha explicado que autonomia é quando tem que responder a alguém, certo? Certo. E daí, nesse caso, o prefeito de Washington teria que responder à União.
Sim. Mas que você falou que a resposta da sua pergunta é não tem autonomia, porque você perguntou se tem autonomia constitucional. Isso. Ah, tá, entendi. Então, veja bem, esse é o ponto, ô Sara. Não é que ele não tem autonomia, ele tem autonomia, porque o autônomo é aquele que tem poderes para realizar algo dentro dos limites estabelecidos por quem lhe seja superior. Mas essa autonomia, quem deu não foi a Constituição. Quem deu essa autonomia foi a própria União. Percebe? E à medida que ela deu, a hora que ela quiser tirar, ela tira, entendeu? Tanto é que ela reservou para si o poder de veto e reservou para si também o poder de revogar essa lei. Quer dizer, essa lei pode ser revogada a qualquer momento. É uma lei federal, tá me entendendo? Mas vejam, quem é que manda no Distrito Federal? É a União. Entendeu? Existe uma delegação de poderes, porque a competência do Congresso Nacional realmente não é ficar tratando de questões locais ali, né? Eles delegam esse poder. Mas ali a rédea está na mão da União. Tudo bem? Entenderam, gente? Tanto é verdade que eu estou dizendo para vocês que Washington, D.C. não tem senador no Congresso norte-americano. Por que não tem senador? Porque não é Estado, porque não tem autonomia constitucional. Aliás, aí eu já acho errado, mas é assim. O povo de Washington, D.C. não tem nem deputado federal. Tá? Tanto é que nas placas de carros de Washington, D.C. tem lá no representation, eles sempre questionam isso, tá? Porque não ter senador, tudo bem, mas não ter deputado na Câmara dos Deputados, né, na Câmara dos Representantes, aí também já é demais. Mas é verdade. Na verdade, Washington, D.C., eles têm um representante. Esse representante pode fazer parte de comissões, ele pode debater, mas ele não tem poder de voto, tudo bem? Ele não vota. Tá? É assim que funcionam as coisas por lá. Entenderam, gente? E só mais uma coisa. Alguns anos atrás, foi votada uma emenda à Constituição no Congresso norte-americano que acabou conferindo ao Washington, D.C. autonomia constitucional. Só que sabe o que aconteceu, Sara? Não sei se vocês se lembram, mas eu expliquei para vocês que nos Estados Unidos, para que a Constituição norte-americana seja emendada, não basta que o Congresso Nacional aprove a emenda. A emenda tem que ser ratificada por 3/5 dos estados, durante um certo período de tempo. Então, lá é assim, o Congresso aprova a emenda e fala, se essa emenda for ratificada por 3/5 dos estados em até 5 anos, ela entra em vigor. E isso não aconteceu com essa emenda que conferia autonomia constitucional ao Washington, D.C. Então, apesar do Congresso norte-americano ter aprovado, né, a transformação de Washington, D.C. num ente federado, digamos assim, com autonomia constitucional, essa emenda não prosperou porque não foi ratificada pelo número mínimo de estados, dentro do prazo previsto. Entenderam? Beleza. Então, agora, vamos ver aqui no Brasil, né, como é que fica a situação do Distrito Federal no Brasil. Então, gente, quando o Brasil se tornou um império, lá em 1824, como eu expliquei para vocês, o Brasil era uma monarquia e era um Estado unitário, né? Não tinha nada de federação aqui. E a capital da República, né, ficava localizada no Rio de Janeiro, que era considerado um município neutro e que ficava sob as ordens da coroa. Ou seja, quem mandava nesse município neutro do Rio de Janeiro era a coroa Dom Pedro, tá ok? A coroa do imperador do Brasil. Tá? Quando veio em 1891, nós temos a nossa primeira Constituição republicana e que transformou o Brasil de monarquia em república, de Estado unitário em Estado federal. Essa Constituição, como eu já repeti várias vezes para vocês, trouxe muitos elementos do constitucionalismo norte-americano. Então, aí sim, a capital da República continua a ser Rio de Janeiro, né? Só que o Rio de Janeiro passou a ser chamado de Distrito Federal.
Já na Constituição de 1891, veja que interessante, já havia previsão para a transferência da capital do Rio de Janeiro para uma cidade a ser construída no Planalto Central. Veja, essa ideia, que acabou se concretizando em 1960, ela já estava presente na Constituição de 1891. Tudo bem? Agora, a Constituição de 1891 dizia que cabia à União legislar sobre a organização municipal do Distrito Federal. Então, vejam que na Constituição de 1891 ela dava poderes à União para legislar sobre a organização municipal do Distrito Federal. Ou seja, o Distrito Federal não era dotado de autonomia constitucional, porque quem organizava o Distrito Federal era a própria União. Tudo bem? Aliás, de uma forma muito parecida com Washington, D.C. Tá? Veio o golpe, né, de 1930, dado por Getúlio Vargas, e vem aquela Constituição de 1934, que durou 3 anos. Né? Essa Constituição dizia que cabia à União organizar e administrar o Distrito Federal. Então, veja que o Distrito Federal não possui autonomia constitucional nenhuma. Tá? O seu prefeito, veja, o nome é prefeito, hein? Porque o Distrito Federal ele era muito próximo ao município. Né? Ele era chamado município neutro, lá na época do Império, e depois ele virou um Distrito Federal, mas administrado por um prefeito. Ok? É muito mais próximo de um município do que de um estado. Então, a União, sob a luz da Constituição de 34, ela iria organizar e administrar o Distrito Federal. Seu prefeito seria nomeado pelo presidente da República e caberia à Câmara Municipal apenas funções deliberativas e não legislativas. Então, você veja que existia uma Câmara Municipal. Né? O Distrito Federal era, digamos assim, equiparado a um município, ok? Mas um município sem qualquer autonomia, porque quem mandava no Distrito Federal era a União. Em 1937, com o Estado Novo, né, essa situação foi mantida, né, porque durante o Estado Novo, da época Vargas, o Vargas, aliás, retirou até a autonomia dos estados. Né? Então, não tinha nem Congresso Nacional, quer dizer, é uma ditadura. Bom, aí, com o fim da Segunda Guerra Mundial, veio a Constituição de 1946. E aqui há uma grande mudança. Por quê? Porque, a princípio, o prefeito era nomeado pelo presidente da República. Mas a Câmara já era eleita, tá? E tinha funções legislativas. Então, aqui, percebam, aqui eu já vou estabelecer uma certa autonomia porque eu tenho uma autonomia legislativa. A Câmara Municipal do Distrito Federal, além de ser eleita, também pode elaborar leis. Ok? E mais, o Distrito Federal vai ter representantes no Senado. Opa, quem é que tem representantes no Senado? Os estados. Então, veja como a Constituição de 46 começa a aproximar o Distrito Federal de um estado. Que, apesar de falar de prefeito e de Câmara Municipal, ela diz que vai ter representação no Senado. Ok? E aí, em 1956, teve essa emenda constitucional número 2, que passou a dizer que os prefeitos do Distrito Federal também passariam a ser eleitos. Ou seja, ele adquiriu um autogoverno. Ok? Bom, quando vem a Constituição de 67, que é a Constituição que legitima o golpe militar no Brasil, né? Aí nós temos um retrocesso nessa questão. Né? O Distrito Federal ele perde completamente a sua autonomia. Né? Ele vai ser nomeado governador. Aí, olha só, o nome já é governador. Então, veja que ele começou o Distrito Federal como município neutro. Né? Era município neutro que virou Distrito Federal, mas que tinha prefeito com Câmara Municipal. E daqui a pouco ele começou a ter representação no Senado e começou a ter governador, ou seja, ele começou a se aproximar do Estado. Ok? Então, o governador era nomeado pelo presidente da República e o Senado analisava questões legislativas pertinentes ao Distrito Federal. Aí, em 1985, já com o processo de redemocratização do país bastante acelerado, teve uma emenda à Constituição que elevou o Distrito Federal à condição de ente federativo autônomo. Aqui, então, nós nos afastamos completamente do direito norte-americano e passamos a conferir autonomia constitucional ao nosso Distrito Federal.
E aí, quando vem a Constituição de 88, que é essa que eu vou analisar com os senhores agora, o Distrito Federal passa a ser considerado um ente federativo, mas um ente federativo sui generis. Por quê? Presta muita atenção no que eu vou dizer agora. Gente, o que é o Distrito Federal? Vou colocar aqui, ó, à luz da Constituição Federal de 88. Vocês gostam de matemática? Professor, você não está entendendo. Eu fiz direito porque eu odeio matemática, né? Bom, mas multiplicar, mas dividir, somar e subtrair, vocês sabem, né? Gente, guardem essa forma. Não fica brava, Ana. Foi só uma piadinha besta. Não fica brava. A Ana já ficou brava comigo. Calma, calma. Gente, olha só. Guardem isso aqui, que isso vai ser de bastante utilidade para vocês. O Distrito Federal ele é igual a um estado menos 4 mais o município. Então, DF é igual a E menos 4 mais M. Por quê? Porque, presta atenção, o Distrito Federal, à luz da Constituição de 88, ele possui todas as competências municipais. E ele possui quase todas as competências estaduais. Por quê? Porque 4 competências estaduais foram vedadas ao Distrito Federal pela Constituição de 88. Então, vocês veem que o Distrito Federal ele é um ente federativo, um ente federado sui generis. Por quê? Porque ele é equiparado ao Estado, mas ele não tem todas a autonomia constitucional, porque foi vedado ao Distrito Federal 4 autonomias que foram entregues aos estados. Então, ele não tem todas as autonomias estaduais. Mas, por outro lado, ele tem todas as autonomias municipais. Então, olha só, a tudo que compete aos municípios fazer nesse país, também compete ao Distrito Federal. E a quase tudo que compete aos estados fazer nesse país, também compete ao Distrito Federal, com 4 exceções. Vamos a elas. Gente, vocês conhecem o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? Claro, né, professor? É o fórum, né? Lá do Emília, né? Então, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que exerce a justiça comum, é uma competência estadual. Então, todos os estados da federação terão Tribunal de Justiça. Então, eu tenho Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eu tenho Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Por isso que tem que tomar muito cuidado, né? Aqueles que advogam fora do Estado, né? Porque a competência dos órgãos dos tribunais, né, são diferentes de Estado para Estado. Tudo bem? Eu lembro que eu tive um processo lá no Rio de Janeiro e o processo não acontecia nada com ele. Daí eu fui procurar saber, lá no Rio de Janeiro você tem uma intimação tácita de despacho de juiz. Olha, o despacho, você é tacitamente intimado do despacho do juiz. Se você entrar no site do tribunal e acessar o processo, eles te dão como intimado, independente de você olhar aquela página que tem a intimação. Tá? É como funciona lá. Então, cada Estado membro da Federação tem o seu Tribunal de Justiça. Pergunto eu a vocês, o Distrito Federal possui essa competência? Não. O Distrito Federal não possui a competência de criar um Tribunal de Justiça. Aí você fala, pô, Murad, então lá no Distrito Federal não tem Tribunal de Justiça, por isso que é uma bagunça aquilo lá? Não, não é isso, gente. Veja bem. É que a justiça comum no Distrito Federal, ela não é de competência do Distrito Federal, como em São Paulo é de competência do Estado de São Paulo. Quem cria e organiza o Tribunal de Justiça Comum no Distrito Federal é a União. Ó, vou colocar aqui para vocês, ó. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Olha a páginazinha aí, ó. Tá vendo? Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios.
Opa, por que é Tribunal de Justiça Federal e Territórios? Porque é um tribunal de justiça comum criado e mantido pela União. Entenderam? Sim ou não? Nós vamos ver, gente, na aula que vem, que existem justiças federais, tá ok? Na Justiça Federal são justiças de competência especializada, tá? Aqui eu estou falando para vocês um Tribunal de Justiça comum que a rigor é de competência estadual, mas que lá no Distrito Federal é de competência da União. Então, veja, o juiz de direito que pertence ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ele exerce a mesma função que o juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Só que aqui, o daqui é funcionário público estadual. O de lá é funcionário público federal. Entenderam? Tudo bem? Bom, Ministério Público. Para que serve o Ministério Público? Pô, tem 1001 funções, né? Mas, basicamente, o Ministério Público é um órgão independente, né, que atua junto ao Poder Judiciário para proteger a sociedade. Vai defender os interesses da sociedade. Seja na esfera criminal, seja na esfera ambiental, seja na esfera administrativa. Mas o Ministério Público é um órgão que defende, né, a sociedade perante o Poder Judiciário. Então, guardem isso. Onde houver um Poder Judiciário, haverá um Ministério Público. Aqui no Estado de São Paulo, não tem Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? Quem é que atua? Qual é o órgão do Ministério Público que atua no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? Hã? Tá aí, ó. Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, veja que interessante. O Estado de São Paulo ele tem competência para criar e organizar um Tribunal de Justiça e ele tem competência para criar e organizar o Ministério Público Estadual. Ok? Agora, lá no Distrito Federal, o Distrito Federal não tem competência para criar e organizar o Tribunal de Justiça. E também não tem competência para criar e organizar o Ministério Público. Pô, professor, então o Ministério Público de quem que atua lá no Distrito Federal? Tá aqui, ó. Vou pôr na lousa para vocês, ó. Ministério Público da União. Olha aqui, ó. Navegue pelos ramos do Ministério Público da União. Vou clicar aqui, ó. Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, aqui, ó, o promotor de justiça aqui no Estado de São Paulo, ele é um funcionário público estadual. Mas lá no Distrito Federal, ele é um funcionário público federal. Entenderam? Ele é um membro do Ministério Público da União. Ele é um membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que é um ramo do Ministério Público da União. Tudo bem? Então, olha só. Das 4 competências que a Constituição Federal outorga aos estados, nós já vimos que 2 delas foram vedadas ao Distrito Federal, que é o Poder Judiciário e o Ministério Público. Porque quem cria e mantém o Poder Judiciário e o Ministério Público no âmbito do Distrito Federal é a União. Agora, existem mais 2 organizações, Polícia Civil e Militar e Corpo de Bombeiros. Gente, delegado de polícia no Estado de São Paulo, ele é funcionário público estadual, não é isso? O Estado de São Paulo ele tem competência constitucional para criar e manter uma polícia civil e uma polícia militar, assim como o Corpo de Bombeiros. Lá no Distrito Federal, não. Quem cria e mantém é a União. Bombeiro no Distrito Federal é funcionário público da União e não do Estado. Entenderam? Sim ou não? Sim, professor. Aqui, Sara, nós temos um probleminha um pouco mais sério. Sabe por quê? Quem cria e mantém a Polícia Civil e Militar é a União.
Mas você sabe quem é que tem o comando dela? O governador do Distrito Federal. Então você veja, a União é boazinha, né? Ela cria e mantém a polícia civil, militar e o corpo de bombeiros do Distrito Federal. Mas quem manda lá não é ela. Quem manda lá é o governador do estado. Aí entra naquilo que você falou que não tem autonomia constitucional também, e a hora que eles querem, eles pedem a rédea de volta. Então, aí entra num problema, Rose, que é o seguinte, entra num problema de que a União ela acaba não tendo controle da segurança pública do local onde estão estabelecidos seus órgãos de cúpula. Esse é o problema. Porque o comando da Polícia Civil Militar não está na mão do presidente da República. Está na mão do governador do Distrito Federal. Você imagine se o governador do Distrito Federal for daqueles petistas roxos, né? E o presidente da República é o Bolsonaro. Né? Vai que dá uma manifestação lá e ele fala, não vou te ajudar. O que ele vai fazer? Tanto é que tanto o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, eles têm segurança própria. Eles têm forças próprias de segurança, porque eles não podem ficar dependendo da segurança que vai ser ofertada pelo Distrito Federal. Tudo bem, gente? E essa é a crítica que se faz. Veja, eu não sou contra o Distrito Federal ter autonomia ou não, mas eu penso que ali quem deveria mandar efetivamente é a União. Para a própria proteção da União. Tudo bem? Dúvida, gente? Então, olha só. Quais foram as 4 competências vedadas pela Constituição Federal ao Distrito Federal, que são normalmente atribuídas aos estados? Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil e Militar e Corpo de Bombeiros. Ok? Vejam, não é que não exista Tribunal de Justiça, Polícia, Corpo de Bombeiros, Ministério Público, não é isso. Existe. Mas lá no Distrito Federal, essas competências que aqui são do Estado de São Paulo, lá pertencem à União. Tudo bem? Entenderam agora? Distrito Federal é igual a E-4 mais M. Então, o Distrito Federal tem todas as competências estaduais menos 4, mais todas as competências municipais. Agora, se eu quiser derrubar na prova vocês, eu venho aqui. Ó. Por quê? Porque até a Emenda Constitucional 69, de 2012, a fórmula era outra. Sabe como que era a fórmula? DF é igual a Estado menos 5, mais M. Por quê? Porque até a Emenda Constitucional 69 de 2012, a competência para criar e organizar a Defensoria Pública no âmbito do Distrito Federal também era da União. Mas aí entendeu-se que não havia problema algum em um Distrito Federal tomar conta da sua Defensoria Pública. Então, a Emenda Constitucional 69 de 2012 transferiu a competência para criar e organizar a Defensoria Pública da União para o Distrito Federal. Tudo bem? Vocês sabem o que é Defensoria Pública? O que é? O que é Defensoria Pública? Vocês sabem, mas não sabem falar? A defesa gratuita do Não, cidadão. é porque tá difícil que hoje. Fala, Ana, desculpa. É a defesa gratuita do cidadão? Veja bem. A Defensoria Pública É um órgão responsável. é um órgão composto de advogados pagos e mantidos pelo Estado que tem como função defender em juízo os direitos daqueles que são hipossuficientes, ou seja, daqueles que não possuem condições
para pagar o advogado. Tudo bem? Então, até a emenda constitucional de 69 de 2012, a competência para criar e manter a Defensoria Pública no âmbito do Distrito Federal era da União. E após essa emenda, passou-se essa competência para o Distrito Federal. Vocês acham que essa emenda constitucional fere a cláusula pétrea do Pacto Federativo? Transferir a competência do Distrito Federal, transferir a competência de criar e manter a Defensoria Pública no âmbito do Distrito Federal, da União para o Distrito Federal, fere o Pacto Federativo? Penso que não, né? Eu penso até que torna mais forte, né? Porque eu tenho mais atribuições para o Distrito Federal. Tudo bem? Eu já vi aluno conversando na aula virtual, mas aluno mostrando a moto na aula virtual, essa é a primeira vez, viu, cara? Bom, melhor assim do que com a câmera desligada. Vamos lá. Então, gente, para a gente finalizar a aula. Quais as principais características do Distrito Federal? Então, está aqui, ó. O Distrito Federal abriga a capital da República, que é a cidade de Brasília. É auto-organizado através de uma lei orgânica. Não possui municípios. O poder legislativo é exercido por uma Câmara Legislativa, que será objeto do nosso estudo na aula que vem. E, por fim, o Distrito Federal possui quase todas as competências estaduais, porque existem 4 competências estaduais que foram vedadas ao Distrito Federal e que lá são exercidas pela União, mais todas as competências municipais. Alguma dúvida? Tem uma perguntinha na minha prova que é assim: escreva tudo o que você sabe sobre o Distrito Federal. Você veja que esse slide resolve a questão, né? Tudo bem? Professor, Pois não. só para tirar uma dúvida que ficou. Então, atualmente, o Distrito Federal ele não possui autonomia constitucional. Não. Não possui. Também. O Distrito Federal possui todas as autonomias constitucionais que são conferidas aos municípios e quase todas que são conferidas aos estados, com exceção dessas 4. Entendeu, Ana? Entendi, professor. Obrigada. Então, o Distrito Federal tem autonomia constitucional, sim. O que o Distrito Federal não tem são algumas das competências estaduais. Tudo bem? Dúvida, gente? Podemos encerrar, então? Eu estou aqui no meu escritório, eu vou embora para casa. Eu vou dar a segunda aula lá em casa. Tá bom? Professor, Pois não. eu tenho uma pergunta. Pois não. Diz o que você sabe sobre tudo que você sabe sobre o Distrito Federal. É. Só para dar uma resumida, assim, se por acaso cair na prova. Eu acabei de falar. Mas aleatório, assim? O Distrito Federal é um ente federativo que possui quase todas as competências estaduais e todas as competências municipais. Por que ele não possui todas as competências estaduais? Porque lá no Distrito Federal, quem cria e organiza, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Polícia Civil, Militar e o Corpo de Bombeiros é a União e não o Distrito Federal. A função do Distrito Federal é abrigar a capital da República, Brasília. Ele é auto-organizado através de lei orgânica e não de Constituição estadual. Ele não possui municípios e o poder legislativo é exercido por uma Câmara Legislativa. Se você quiser colocar que até a emenda 69, a Defensoria Pública lá também é de competência da União, ótimo. Entendeu? Porque, veja bem, essas são as características do Distrito Federal. É por isso que o Distrito Federal é sui generis. Como? Como? Alô? Alô?
Renata? Completo, quanto mais informações. Acho que está ruim a conexão aqui, não sei se é aqui. Não sei. Tá me Você está cortando. Vocês estão me ouvindo? É a sua que está ruim, Renato. Tudo bem, pessoal? Eu vou gravar Professor, essa aula e vou colocar você já fez a chamada? a presença geral, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Eu vou parar de gravar aqui.